É uma pergunta muito importante, estimados irmãos. Quando alguém morre, a família chama o sheikh para casa, depois de 3 dias, para vir recitar o Coran e fazer dua para o mayit. Depois de 40 dias também, volta a chamar o sheikh para vir fazer dua, recitar o Coran e servir almoço, depois para o mayit. Há outros que continuam a fazer anualmente. Esta prática é legal? Estimados irmãos, esta prática não é legal. Não se enquadra em nenhuma parte do Sharia, nem no Coran, nem no Sunnah. No tempo do Nabi alayhi salatu wassalam, as pessoas morriam. Mas não consta que os sahabas praticaram isso. Portanto, esta prática constitui uma inovação, bid'ah. Esta prática é produto das nossas tradições, hábitos e costumes, da nossa cultura. Não é dini. Esta pessoa que morreu recitava o Coran. O que é que Allah subhanahu wa ta'ala diz acerca do Coran? لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. Este Coran vem admoestar quem está vivo. Ele durante a vida não seguiu a admoestação do Coran. Só espera depois de morrer é que vamos recitar porque é ibada. Isto não é ibada. 3 dias, 40 dias. E eu pergunto, 40 dias por quê? 40 dias por quê? Qual é o segredo dos 40 dias? As pessoas apegam-se aos 40 dias e esquecem-se de outro 40 que está mencionado nos hadiths. Não se preocupam. O que que o Nabi alayhi salatu wassalam diz acerca dos 40 dias? Disse: Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Aquele que for consultar um adivinho, um curandeiro e acreditar no que ele diz, Allah não aceita o seu salat durante 40 dias. Estes 40 dias aqui não preocupam as pessoas, mas vão se preocupar com 40 dias depois do falecimento. Eu uma vez perguntei qual é o segredo dos 40. Dizem que, então explicaram assim, não sei se é verdade ou mentira, mas disseram assim que não. É que depois dos 40 dias o corpo entra em decomposição, começa a se desfazer. Isto, primeira coisa, não constitui verdade. O corpo entra em decomposição. O corpo humano, quando morre, entra em decomposição. Sabem a que momento acontece isso? Logo após a morte. Hoje a ciência já nos fala disso. Logo após a morte. Sabe o que é que acontece? Quando a pessoa morre, a temperatura do corpo baixa até 10 graus. O corpo fica frio porque o sangue já não recebe mais oxigênio, torna-se ácido. E por causa da paragem do batimento do coração, o sangue para, a temperatura baixa até ficar temperatura ambiente. Sabe o que é que acontece, estimados irmãos? Há um processo chamado de autodigestão. O próprio organismo começa a se consumir e vou vos dizer ainda mais. Este nosso corpo habitam aqui no nosso corpo trilhões de bactérias que com a morte do corpo, esses começam a comer o próprio organismo e aí rebentam com os vasos sanguíneos e é isso que provoca um mau cheiro no mayit. Vocês esperem, quando alguém morre, daqui a pouco começa a cheirar mal. O corpo já está a entrar em decomposição.
Não é verdade que acontece 40 dias depois. É mentira. Cientificamente, a decomposição entra logo que o corpo, a alma sai do corpo. É por esta razão que o Nabi sallallahu alaihi wasallam aconselhou-nos e disse: Asri'u bil janaza, apressem o enterro. Porque tu não gostarias de ver o seu familiar, seu pai, sua mãe, depois de morrer, a entrar em decomposição, porque começa já a se transfigurar. E é muito triste ver o ser humano, quer dizer, nesse estado. É por isso que o Nabi diz: Asri'u bil janaza, apressem com o janaza. Há mais coisas aqui, eu não vou alongar. Só queria dizer que essa ideia de que fazemos dua ou ziyarat 40 dias depois da morte, porque é o momento que o corpo entra em decomposição, é mentira, cientificamente não é verdade, e isso não está no Sharia. Agora, vamos supor que seja verdade que 40 dias depois o corpo entra em decomposição. Quando é que o organismo se forma? Quando o homem lança o seu sêmen no organismo da mulher e ela concebe e aparece, a primeira célula do ser humano chama-se zigoto. Começa já a crescer. Passa de zigoto para a fase de embrião. Da fase de embrião passa para a fase de feto, que é a fase fetal. Até começar a se formar um ser humano. Quando é que começa a formação do ser humano? Depois de 40 dias. Agora, por que não fazemos ziyarat também quando a grávida atinge 40 dias? Se está em formação. Só vamos fazer ziyarat quando está em decomposição. Não tem lógica nenhuma. Portanto, estimados irmãos, esta coisa de ziyarat, e ziyarat não significa isso, na língua árabe ziyarat significa visita. Não tem enquadramento no din, são hábitos e costumes que nós inventamos. Não tem enquadramento no din. Depois as pessoas perguntam: tá bem, agora já sei, Sheikh, que isso é bid'a, mas ali preparam arroz, posso ir lá comer? Com tanta coisa de halal que há por aí. Nós temos que evitar estas coisas. Temos que ensinar nossas famílias a abandonarem esses hábitos. Abandonar esses hábitos. Não há 40 dias, não há um ano, não há 3 dias. Os 3 dias nós compreendemos mal. Os 3 dias foram mencionados no hadith do Nabi alayhi salatu wassalam, estão aqui no Riyadu Salihin. Hadith de Zainab bint Jahsh, onde ela diz que ouviu o Nabi alayhi salatu wassalam quando morreu o irmão dela, Abdullah ibn Jahsh. Ao 3º dia, Zainab bint Jahsh pediu para que lhe trouxessem uma espécie de perfume que eles usavam. Então pegou aquilo, perfumou-se tudo, diz que: olha, eu não tenho necessidade de fazer isto, só que ouvi o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam a dizer: la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa 3 illa ala zawjin fa 4 ashhurin wa 10. Ela ouviu isto do Nabi. La yahillu limra'atin, não é lícito para uma mulher, tu'minu billahi wal yawmil akhir, que crê em Allah e no dia do juízo final, an tuhidda ala mayyitin, fazer hidad para mayyit. O que é hidad? Hidad é deixar de se adornar, deixar de se embelezar. A mulher normalmente, quando perde um ente querido, um pai, uma mãe, um marido, um filho, perde, morreu. Principalmente a mulher deixa de cuidar de si mesma. Pode vestir de qualquer maneira, já não tem tempo para perfume, não tem tempo para nada. Quer dizer, a vida dela muda por causa da tristeza. Os árabes faziam isto. Quando um deles ou uma delas perdia o pai, podia ficar 1 ano sem tomar banho, sem pentear, só a chorar para mostrar aquela tristeza. E as pessoas até
fazem esforço para chorar, porque quando não sai lágrima, dizem, por final, no falecimento do meu pai nem chorou, parece que foi ela que matou. É por isso que no Egito tinham um hábito, não sei se até agora existe, haviam senhoras que tinham agências de choro. Então você perdeu um familiar, vai alugar aquelas senhoras para virem chorar. Está vendo até que ponto chega o ser humano? Então, é por isso que o Nabi encontrou essa situação e disse, quando uma mulher perde um ente querido, não pode ficar desmazelada acima de 3 dias. Tem que voltar ao normal. Excepto se for para o marido, fica 4 meses e 10 dias. Aqui já fazemos o contrário. Para um pai e uma mãe queremos ficar 40 dias. Morre o marido, na mesma semana querem casar. Já ainda bem, já morreu aquele. Está a ver, estimados irmãos? Portanto, os 3 dias é só para a mulher. E nós temos hábito, olha, fulano morreu, então vamos nos juntar nesta casa, depois e a família chora mais. Sabem por que chora? Às vezes não é por tristeza, chora também pelos gastos. Porque ele tem que fazer chá, matar bicho, almoço, jantar, para aquelas pessoas que vêm. Então quando vê a despensa está cada vez mais a ficar vazia, chora mais. Aquela senhora chorou muito para o marido. Como é que não vai chorar? Se depois dali vocês todos vão se embora e deixam ela ali sozinha sem nada. A recomendação do Nabi foi de que Isna'u li ali Ja'farin tu'aman fa innahu qad atahum ma yashghaluhum. Preparem comida para a família de Ja'far, porque eles agora estão já preocupados com a morte de Ja'far. Então, o sunnah é nós prepararmos, levarmos para a família enlutada. Não é sairmos de mãos a abanar para levarmos da família enlutada. O mais agravante ainda, a família preocupa-se, está a chorar para o meio e depois está a chorar ali, a preparar o jantar para todos aqueles que vêm, e depois nós ainda temos coragem ali de comentar, não tem piripiri, não tem sal. Por que não foste comer em casa? Ou trazias o teu sal? É por essa razão, estimados irmãos, a questão do ziyarat, os 40 dias, estamos a falar com total certeza. Quem tiver prova de que isto é dini, que nos traga. Mas isto é bid'a, wa kullu bid'atin dalala, wa kullu dalalatin finnar. Os muçulmanos, já é a altura dos muçulmanos crescerem e deixarem essas práticas que não fazem parte do dini. Wallahu a'lam.